Jornal da Estação, segunda-feira, dia 23 de maio do ano 2022. Que esta segunda-feira seja uma das melhores da sua vida e será. Basta você acreditar. Começamos uma nova semana. Infelizmente, os assuntos policiais da área de segurança pública em defesa das pessoas sempre está em evidência nos nossos noticiários. E aqui também não é diferente, né? Só que o nosso jornalismo, ele é diferenciado porque a gente comenta também. Então, muito obrigado você que nos ouve em qualquer parte do Brasil e do mundo. Muito obrigado, tá bom? Estamos sempre atualizados. Estamos ainda na cidade de Jacareí, no município de Jacareí, aqui na região do Vale do Paraíba. E certamente você ouviu falar daquele caso, aliás, um deles, né? Que a gente custa acreditar que alguém possa envenenar alguém como se fosse... Aliás, quando a gente até fala isso, tem que pedir até perdão, desculpas, porque nem animal você faz isso. Porque o animal irracional, ele não tem noções do perigo, assim como criança, né? Que é o ser humano natural. Mãe de envenenado fala de madrasta. Ela sabe como matar. Veja essa situação que certamente você ouviu aí. Não sei, com certeza absoluta, na televisão, passou ontem. Foi transmitido ontem, veiculado ontem, nos jornais, enfim. Segundo a minha produtora aqui, a Tami Cristina de Barros, aqui na redação da Rádio Estação Imprensa, do nosso canal YouTube. São os absurdos que acontecem que a gente tem que lidar. Não é fácil. Não é fácil, mas é por Deus e só por Deus. Se você não tem conhecimento desse caso, fique sabendo agora. Rio de Janeiro. Vivi para contar. Ela sabe como matar, diz mãe de menino envenenado sobre madrasta. Jane Carvalho Cabral é mãe de Bruno e Fernanda, jovens que a polícia investiga se foram envenenados pela madrasta. Meu Deus do céu. Atentos ao caso. Tudo começou com a Fernanda. Ela passou mal, o que levou a uma internação angustiante de 13 dias. Torturante porque ninguém descobriu o que ela tinha. A equipe médica não chegava a um diagnóstico. Não conseguia dizer por que ela estava ali, mesmo fazendo uma bateria de exames. A Fernanda era uma menina linda, cheia de saúde, passou mal do nada, teve uma parada cardíaca e foi entubada. Mesmo assim, a gente não perdia a esperança. A adolescente teria sido envenenada pela madrasta. Fala pela primeira vez sobre o crime. Ela fazia tudo para o meu pai brigar comigo. Olha, teve hipótese de diabetes, teve hipótese de uso de anabolizante, mas ela nunca tomou nada disso. Ela tinha começado a treinar há 6 meses para ganhar corpo. A madrasta, Cíntia Mariano Dias Cabral, essa sem vergonha, pilantra, que deveria, alô Brasil, pena máxima. Essa assassina, e tudo isso, tudo planejado, né? Nós não precisamos ser investigadores. Essa sem vergonha, madrasta, Cíntia Mariano Dias Cabral, já chegou falando que ela tinha tomado um produto depois da academia, mas ela estava com um plano alimentar de uma nutricionista, com um personal trainer, e eu acreditava na minha filha, diz a mãe, e é isso mesmo. No dia 15, dia da internação, a gente quase não se falou. Ela tinha vindo do aniversário da cunhada dela e estava com muito trabalho. Trocamos mensagem pelo Instagram, só bobagens, né? Post de moda, e pedi uma ajuda, porque algumas postagens estavam sendo sem som. E ela já não respondeu mais. Já estava passando mal. Isso foi por volta das 20 horas da noite, quando começou a loucura lá.
Eu só fiquei sabendo por volta das 22h30, 10h30 da noite, quando a Cíntia ouvinte, é a pilantra assassina, a madrasta. Ela veio dar a notícia. Ela mandou eu correr para o hospital porque a Fernanda tinha passado mal. Na hora achei que fosse um acidente, que ela tinha caído. Nunca imaginei na minha vida que a minha filha estivesse sofrendo uma parada cardíaca. No segundo dia, ela internada daquela forma, sedada e entubada. Eu questionei o pai dela. A minha filha não foi envenenada, não é? E ele disse, pelo amor de Deus, Jane. Pelo amor de Deus, Jane. Não fala isso. É isso que você está achando? Cheguei até a falar com o médico sobre isso. Perguntei se tinham feito exame de tóxico, né? Toxicológico. Já que era o coração da mãe falando mesmo. Veja só, coração da mãe não se engana, né? Mas já era o terceiro dia. E ele disse que não adiantava mais fazer o exame. Nós até oferecemos levar para outro médico, para lá, por nossa conta, para poder ter uma outra opinião. Mas os médicos diziam que era preciso que não era preciso, né? Que estava um caminho. Depois eu descobri que o hospital nem fez o exame. Quer dizer, o próprio hospital aqui também, viu? Nós estamos falando aqui a nível Brasil. O Brasil tem história aqui. Quer dizer, aqui omissão. Quer dizer, a mãe, os familiares da Fernanda ofereceram até outro médico uma segunda opinião para exames. O hospital, o que aconteceu aqui com o hospital? Tem que responder, hein? Devido à parada cardíaca, ela teve uma lesão no cérebro. E foi isso que causou a morte dela, porque os órgãos foram parando. O atestado de óbito diz que foi parada cardíaca, falência múltipla de órgãos. Mas o que fez ela ter uma parada cardíaca? A pergunta é essa, ninguém descobriu. Chegou a óbito essa tristeza toda. E a gente, em hipótese alguma, imaginava o que tinha acontecido. Até exatamente 2 meses depois, o Bruno passar mal. O Bruno foi o irmão dela, né? Que passou mal, também foi envenenado. No último domingo, o Bruno foi almoçar na casa do pai, o que era raro de acontecer, até porque ele já tinha um pé atrás com a madrasta. Veja só, Bruno já era desconfiado com algumas coisas que ela fazia, como sumir com a caderneta do colégio, com o dinheiro da passagem que ele tinha separado, apagar mensagens só por causa da intriga com o pai. Ele achou muito estranho como as coisas aconteceram. Ela serviu o feijão, entregou o prato para ele e pediu para que ele completasse as outras coisas. Ela deu o feijão, já pronto, no prato. Quando ele começou a comer, estranhou o gosto do feijão. Foi cutucar a comida para ver o que tinha e encontrou pedrinhas azuis do tamanho de gergelim, como se tivessem sido trituradas num pilão. Meu Deus do céu! Ele perguntou o que era aquilo. Foi quando ela arrancou o prato da mão dele, nervosa, tirou a parte das bolinhas e colocou mais feijão, como se quisesse disfarçar o prato. Ou melhor, o gosto, né? E o prato, é claro. Olha, parece aqueles filmes macabros, só que aqui é a realidade. Perguntei por que ele continuou comendo. Ele disse que não queria fazer desfeita porque nunca ia lá. Olha só que pena do garoto, né? Ele forçou a comer mais do feijão amargo, até que não aguentou mais e perguntou novamente que bolinhas eram aquelas. Quer dizer, continuou o veneno dentro do prato dele. Mais nervosa ainda, essa madrasta, que deve ser uma filha de um diabo, né? Essa aqui tem que pegar 30 anos de cadeia e é pouco ainda, em regime fechado. Ela arrancou o prato de Bruno, ela ainda chegou a apagar a luz da cozinha, porque o Bruno foi atrás para saber o que era aquilo dentro do prato. Esse menino foi corajoso, hein? Ele já estava cabreiro, já estava incomodado com o que estava acontecendo. A situação foi tão estranha que até os filhos que estavam lá presentes teriam falado: deixa o garoto comer em paz. Ela entregou a ele outro prato para ele cortar o bife, mas ele não comeu mais. Desconfortável, ele já queria ir embora da casa da madrasta. E me mandou mensagem e pediu que eu fosse buscá-lo. Quem está falando aqui é a mãe dele, né?
Ele chegou aqui apavorado, me perguntando o que fazia para vomitar. Quando perguntei o motivo, ele contou a história do feijão. Me perguntou se eu sabia que tempero poderia ser aquele azul. Meu Deus do céu. Na mesma hora eu pensei na Fernanda e sugeri que a gente fosse ao laboratório fazer um exame de sangue, porque se tivesse alguma coisa ali, iria acusar. Mas não fui capaz de imaginar o que estava por vir. Ele tentou colocar o dedo na goela, não saiu nada. 40 minutos depois, começou com uma sonolência. Inicialmente pensei que fosse porque ele tinha acordado muito cedo para ir ao simulado da escola, mas o sono aumentou, virou tontura e ele não conseguia mais levantar. Começou a suar frio, arrancou a blusa, a língua começou a enrolar e ter umas pequenas convulsões. Começou a espumar, como se fosse um inseto morrendo, depois de você colocar inseticida. Olha o relato da mãe. Ele já estava com metade do corpo paralisado e começou a pedir água. Quando vi os olhos dele revirando, pensei em envenenamento. Na mesma hora liguei para o pai e fui descendo as escadas com ele. Na mesma hora vieram os dois socorrer. Quando ele chegou, quando o pai chegou aqui na mesma hora, que você colocou nesse feijão? Foi perguntado. Já não tinha mais dúvida de nada. Tudo o que o Bruno estava tendo foi o que eles falaram, que a Fernanda teve. A língua enrolando, o corpo molhado de suor. Lembro que ele falou que encontrou a Fernanda no banheiro, molhada de suor, babando, e que ainda jogou água nela. Tudo que o Bruno estava tendo era o que eles falaram, que a Fernanda teve. Passou um filme de terror na minha cabeça. Foi o que eu falei agora. Então, quando ela chegou, eu já gritei com ela para saber que pedrinha azul era aquela que ela tinha jogado no feijão. Quando o pai entrou, disse na hora que tinha sido ela e pedi para os irmãos correndo socorrer o Bruno. Ela foi dirigindo o Bruno. Já estava andando como um robô. Nós fomos atrás com ele, com medo que a metade dele parasse. Fui no caminho pedindo para que ele falasse o meu nome todo. Olha que desespero da mãe, pessoal. Essa assassina, 30 anos é pouco de cadeia. Veja o relato da mãe aqui. Eu estou relatando exatamente uma mãe que perdeu uma filha envenenada e quase perdeu um filho. Ela foi falando num caminho para que ele não dormisse. De repente, ele foi falando o nome dela, mexendo com os neurônios, e isso é importante. Fui fazendo a metade dele trabalhar, porque o meu medo era que ele tivesse uma parada cardíaca ou perdesse o controle. E ele foi daqui até o hospital pedindo água com a língua enrolada. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Eu estou dando uma parada aqui porque, olha, ele foi até o hospital pedindo água com a língua enrolada. Dizem que veneno resseca tudo. Olha o relato da mãe. Eu estou aqui nesta segunda-feira, dia 23 do mês de maio. Alô, deputados, alô, políticos. Vamos mudar esse código penal. Essa pilantra, essa assassina, madrasta, precisa ser enjaulada. Bom, para mim, é caso de pena de morte, né? Chegando ao hospital, eu já falei com os médicos e que havia uma suspeita de envenenamento por um feijão amargo com pedrinhas miudinhas, suspeitas azuis. E os médicos fizeram uma lavagem no garoto. Na coleta tinha os tais pedrinhas azuis. Veja só, na coleta já foi encontrada as tais pedrinhas azuis. O médico disse que era uma quantidade de chumbo muito grande para qualquer refeição, que não era normal. Olha só a diferença de atendimento. Os médicos foram muito profissionais, fazendo a lavagem, aplicando o antídoto, mas o mais torturante para mim foi quando eles vieram dar a notícia de que ele tinha sido entubado. Ele tinha perdido a consciência e precisou ser sedado.
Para mim foi a pior parte, porque por mais que a gente não queria ter pensado negativo, me veio de volta toda a agonia com a Fernanda. Em nome de Jesus, Salmo 91, ele não teve parada cardíaca, mas na minha cabeça, eu disse, pronto, vai ser outro. Foi o pior dia da minha vida. Pensei, meu Deus do céu, você vai levar o meu outro filho. Minha filha já foi, mas graças a Deus e todos os santos, meus bebezinhos estão aqui hoje. Foram 2 meses certinhos. A Fernanda foi dia 15 de março. Domingo, dia 15 de maio. Mas acredito que ela não premeditou isso. Acredito que tenha sido o universo. Com todo hospital, como todo hospital tem um policial, houve a suspeita. E daí já teve de abrir um inquérito. De lá, fomos para a delegacia, mas eu já tinha mais dúvida. Ou melhor, eu não tinha mais dúvida. Eu sabia que tinha algo com o caso da Fernanda, porque ninguém acreditava no que tinha acontecido com a morte da Fernanda. Mas como ninguém fez a lavagem, o veneno ficou ali, nela. Ela morreu. Ela foi assassinada. Eu que estou complementando aqui. Só Deus mesmo, porque é o que eu falo, isso não é um ser humano, isso é um monstro. E acredito que o próximo seria ele. Meus filhos são inteligentes, gentis, amorosos. Aqueles enteados que não dão trabalho para a madrasta. Essa mulher entrou na nossa família porque eu o contratei para fazer a condução escolar do meu filho, quando ele tinha de 3 a 4 aninhos. Nossa relação era normal. Depois que me separei do pai dos meus filhos, fiquei sabendo que ela se envolvia com pais e alunos. Ela se envolvia com pais e alunos, essa assassina, essa envenenadora, que é a amantezinha dos pais e alunos. Ela não foi pivô da nossa separação, que fique bem claro. Estamos separados há 8 anos, e ela estava com ele há uns 4 anos, mas com certeza a relação deles foi muito manipulada por ela. A minha relação com ela, melhor dizendo, a minha relação com ele, com meu ex-marido, foi cordial. Desde que aconteceu com a Fernanda, nós dois estávamos solidários, um com o outro. Uma amizade boa. Ele lá, eu cá. Não tinha intriga. Até porque não foi ela quem separou a gente. Não tinha nada contra ela. Para mim, era uma pessoa que nem existia. Mas ele é o pai dos meus filhos. Nunca deixei ela desconfortável com relação a ele. Minha separação de homem e mulher sempre foi muito bem resolvida. Mas era um medo, um controle que ela não deixava ele falar comigo. Até a notícia da morte da Fernanda foi ela quem me deu. Eram 3 horas da manhã. Ela tinha acesso livre ao celular do pai dele. O que acho uma invasão de privacidade. Por mais que as pessoas sejam casadas, se passava por ele para responder ao Bruno e apagava as mensagens do filho. Isso já causou várias brigas, transtornos entre os dois, porque o pai achava que o filho não tinha respondido. Veja só. Nos dias em que a Fernanda ficou internada, ela, a madrasta, já postando oração. Era aquela redoma em cima dele, que ninguém podia chegar perto. E ele não enxergava um pau na frente da mão dele, mas o que ele faz da vida dele é problema dele. Tanto é que os meus filhos tivessem aqui vivos, ia continuar desse jeito, porque cada um vive a sua vida. Ela já estava pegando todas as manhãs, já estava inserida no trabalho dele, acompanhando de tudo, dominando tudo, totalmente ele. Mas já era algo estranho, porque a gente desconfiava lá atrás. E a gente estava certo. Essa autopromoção era como se fosse a galinha dos ovos de ouro dela. Até onde era conveniente para ela. Quando era conveniente para ela, obviamente ela era uma pessoa. Mas o que não servia mais, ela descartava. E eu acho que ele também ia nesse pacote. Acho que o pai ia também.
Acredito que tudo tenha sido por ganância, por dinheiro. Tirando os herdeiros, tudo ficaria só para ela e para os filhos dela. Houve um tempo que até cogitei se era ciúme dos filhos. Gente, mas como uma pessoa vai ter ciúme da outra se ela não ama? Ela não amava ele. Uma pessoa que ama não faz uma crueldade dessas. Mata uma filha e com 2 meses tenta matar o outro. Isso não é amor. Que amor é esse? Achou que ela nunca amou ninguém. Foi ganância por dinheiro, até porque ela veio do nada, da lama. Uma casa, um carro, vale uma vida. Nem dinheiro ele tem assim, meu ex-marido. Ele tem uma casa, um carro, tem uma qualidade de vida boa, verdade. Ele trabalha com comércio de livros, faz feira. Nem imóveis ele tem. A sorte é que o meu filho é tranquilo e observador. Graças a ele, essa máscara caiu. Graças a ele, nós estamos fazendo justiça pela Fernanda, que ela matou. E por ele próprio, que quase perdeu a vida também. Só elogios ao meu filho. Te amo muito, muito, muito mesmo. Continue assim. Ele veio para mostrar que era ela. E talvez até salvar o pai dele também. Eu ia falar isso. Essa mulher, eu acho que o próximo morto aí seria o próprio pai da Fernanda. Hoje ele nem está mais com ela. Ele não tem culpa. Como ex, estou dando o suporte que for. Não tenho o que reclamar. Ele sempre foi um excelente pai. No segundo dia, quando as evidências vieram à tona, ele já meteu o pé de casa e tudo. Mas eles estavam construindo uma casa. Ela casou com ele no papel. Depois que ela estivesse na casa, para que ele iria servir para ela. Talvez o Bruno tenha vindo para fazer justiça por ele, pela Fernanda e pelo pai. E principalmente salvar o pai. Dizem que ela tentou se matar, que tomou vários calmantes. Mas se ela quisesse se matar, teria tomado a dosagem que ela deu para minha filha e matou. Tomava chumbinho, botava lá no feijãozinho dela. Ela sabe como matar as pessoas. Ainda no hospital ela veio me afrontar, me segurou pelo braço e foi falando que era para eu ir todo mundo para a delegacia. Disse que não era ela, para ela se precipitar, para eu não se precipitar, porque se descobrisse algo, a gente iria sim para a delegacia, direto para o hospital. Foi quando ela disse que para levar o feijão lá, para ver se tinha alguma coisa. Isso aqui é macabro mesmo, hein? E eu falei para ela, o problema nunca esteve na panela de feijão, estava no prato que ela deu para o meu filho, porque ela não queria envenenar a família inteira. Quero ver trazer o lixo que você jogou fora para você comer. Se eu estivesse lá, eu ia fazer ela comer esse feijão. Agora quero que ela fique na cadeia para o resto da vida. Que ela saia de lá caquética. Ela tem uma energia horrível, uma energia ruim. Olha, uma matéria brilhante. Parabéns, o Jornal o Globo do Rio de Janeiro. Fiz questão de relatar na íntegra. Foi o depoimento da Jane Carvalho Cabral. O depoimento da repórter Marcela Sobral, Rio de Janeiro. A Jane Carvalho, essa aqui é uma super mulher. Perdeu uma filha. Foi assassinada com a vida envenenada. E quase perde o filho Bruno. Envenenados. Isso tem que ser. Claro que esse caso está sendo noticiado em todos os veículos de comunicação. Mas não é só isso. Eu também estou anunciando aqui no canal Estação Imprensa, na Rede Ligeirinho do Rádio. Mas eu peço para vocês políticos. Tem mandato popular. Esse tipo de crime que sirva como exemplo. A Fernanda já morreu, quase que o Bruno morre. Essa mãe aqui, olha, tudo claro que tem as mãos de Deus. Que mulher forte, corajosa. Ainda dá esse depoimento, nós relatamos aqui na íntegra. Até, você vê que a gente deu umas paradinhas aqui, porque emocionou a gente falando aqui, mas seguindo até a vírgula que a dona Jane fala aqui. Dona Jane, que Deus abençoe a senhora. A senhora vai dar a volta por cima. Claro, a Fernanda não vai voltar mais, está no universo, né, desse universo. Mas lá com Deus ela está
orando pela senhora, pelo Bruno e pelo seu ex-marido, que também é pai dos seus 2 filhos. E quase que os 2 morriam. Eram assassinados de assassinato. Que essa sem vergonha, essa energúmena, como a senhora disse, pega uma cadeia lascada. Essa cara de Cíntia Mariano Dias Cabral. Parabéns, justiça. Teve a prisão decretada. Para que vocês vejam a cara dessa sem vergonha. Nós estamos colocando aqui na nossa rede o link. Puxa vida. Que Deus proteja essa família da dona Jane. Dói o coração da gente, hein? Independente, eu sou pai, mas independente disso, nós somos seres humanos. Aqui tem a foto da dona Bruna, aliás, da dona Jane, abraçada ao filho. Esse menino inteligente quase morre também. Vamos em frente, meu Deus do céu.